fazer essa pergunta já denuncia que nós não temos a devida resposta, porque se tivéssemos, não faríamos a pergunta. Por que perguntar se eu sei? Então, quando vamos comemorar os 500 anos da Reforma Protestante, essa pergunta, então, se torna bem pertinente, porque as pessoas se dizem protestantes, outras nem se dizem, e outras nem querem se dizer protestantes. Isso significa, então, que perguntar é viável, justamente porque a rotina, às vezes, nos coloca dentro de uma alienação. Você já percebeu, já passou por essa experiência de passar todo dia por um lugar, e chega um dia que você diz, e esse prédio estava aí? E fica admirado porque até, finalmente, você olhou para cima e viu um prédio, e viu alguma coisa que a rotina lhe tirou. O que será que a rotina tem nos tirado do ser protestante, do protestantismo? Eu encontro numa frase, existem várias definições de protestantismo, mas no historiador francês Jean Bossuet, que teve publicação aqui no Brasil em 1971, História do Protestantismo. Ele tem uma frase que será justamente a definição que nós iremos estudar nessa manhã. Ele diz assim: o protestantismo é, sobretudo, uma atitude de interioridade, um movimento da mente, um jato de consciência, uma resposta à indagação inquieta do homem a respeito de suas relações com Deus. É uma atitude de pensamento e de vida no seio do cristianismo que se pretende fiel ao Evangelho. Então, essa definição, dentre outras, e que eu chamo de imaginação, e que eu acho que o autor, na verdade, está propondo um desejo que pode ser realidade, ou será realidade. A primeira consideração sobre essa definição é que o protestantismo possui um sobretudo. Ele diz, protestantismo é sobretudo. Isso mostra o quê? Que ele não se encontra à mercê do bel prazer de nossas definições. Nele possui algo central e delimitador de si mesmo. Nem tudo cabe dentro do protestantismo. Nós estamos vivendo uma onda de sincretismo, que parece que, às vezes você conversa com um protestante, eu vou usar esse termo para todo o evangélico, e você não sabe se ele é, pela conversa você não sabe se ele é espírita, se ele é católico, se ele é protestante, ou o que é que ele é, porque já misturou tudo. Mas entenda, você protestante, na sua fé, não cabe tudo. Não cabe tudo. Existe um sobretudo no protestantismo. Senão você é outra coisa. Existe esse delimitador das fronteiras do que seja protestantismo. Isso que nos identifica e que faz com que o outro seja outro e não você protestante. Seja outro católico, outro espírita, outro muçulmano, e não seja você protestante. Esse sobre tudo. Então é a consideração inicial em relação à definição do que seja protestantismo. Protestantismo é sobre tudo. E mapeie isso. É sobre tudo. Não é qualquer coisa, não é qualquer definição, não é qualquer prática, não é qualquer fé, não é qualquer existencialidade. É sobre tudo. Aí ele começa. Primeiro, é uma atitude de interioridade. Tanto que protestante é a religião dos olhos fechados.
Não é verdade? Vamos orar. Todo mundo fecha os olhos. Então, o que você é? Eu sou da religião dos olhos fechados, né? Com essa expressão, o que o protestante quer expressar? Que, na verdade, os olhos dele estão voltados para dentro. E quando aconteceu isso, com a reforma, é porque o olhar do catolicismo medieval era para o altar. E agora o protestante está dizendo, o meu altar está no meu coração. Então, ele está para dentro, e não para o altar. Todo o universo da fé protestante se encontra no altar erguido no coração. Por isso, é a religião dos olhos fechados. Quando ele quer viver a sua religião, na máxima expressão, ele fecha os olhos. Ele faz uma oração. Como atitude de interioridade, essa qualidade engloba duas direções: interioridade e exterioridade. Então, a primeira diz respeito ao movimento para o interior. Protestante é aquele que se volta para o íntimo, para a fala da alma e para a dimensão do coração. Então, essa interioridade, primeira, né? A primeira direção, interior. Ora, volta para o íntimo, para a fala da alma e para a dimensão do coração. Por isso, ele se torna, então, um conhecedor de si mesmo. É essa dimensão que eu chamo aqui de... Nessa interioridade, pode-se também encontrar duas condições. Filosófica, que remete ao conhecimento de si mesmo, e é próprio do protestantismo dizer, meu coração é enganoso, sou pecador, carente da glória de Deus. Porque, olhando para si mesmo, o que é que ele encontra? Toda a miséria humana. Protestante é aquele que se orgulha de dizer, sou miserável pecador. Não é aquele que diz, olha, eu sou demais, eu sou o cara, sabe, está para nascer alguém igual a mim. É aquele que simplesmente olha para dentro e encontra o que existe dentro do coração humano. É a sua declaração filosófica, existencial. Enganoso é meu coração, sou pecador, necessitado da graça de Deus, totalmente desprovido de mérito, capaz de contribuir com minha salvação. E esse sou eu. Porque foi isso que eu encontrei quando eu olhei para dentro do meu coração, na interioridade da expressão religiosa do que eu sou, protestante. Por isso que muitas pessoas têm medo de olhar para o coração, porque é isso que ele vai encontrar, e aí se torna um pavor. O que é que eu encontro? Eu, enganoso, eu pecador, eu carente, eu sem mérito. É desesperador. Mas é justamente isso que promove o quê? A conversão. Quando você quer que outra coisa exista dentro de você. Porque é possível você olhar e encontrar outra coisa também. A graça poderosa e maravilhosa de Deus. Quando esse homem pecador, desprovido da graça de Deus e sem mérito, se converte e se torna homem santificado pela graça de Deus sobre os méritos de Cristo Jesus. E que maravilha! A Lutero até disse que encontrou as portas do paraíso. É quando você volta-se para dentro e encontra Jesus e você. De forma que
Tudo em você é plenitude da graça de Deus. Essa é a dimensão filosófica da interioridade. E existe a dimensão espiritual. Onde todo o corpo agora é transformado em templo. O processo de existencialidade encontra-se focado no corpo como espaço da prática das disciplinas espirituais e devocionais. Então, todo o corpo protestante é aquele que considera que o seu corpo agora é uma dimensão de espiritualidade. Por isso, protestante não banaliza o corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não é propriedade sua. Sempre para o protestante e para o protestantismo, o corpo tem uma dimensão maior. E é aquela que o próprio apóstolo Paulo ensinou. Você é templo do Espírito Santo, santuário do Deus vivo. Não é propriedade sua. Não é outdoor, em que você vai exprimir toda a sua intencionalidade nele, não. Só tem uma marca que temos que trazer no corpo. As marcas de Cristo Jesus, diz Paulo. Essa é a dimensão espiritual da nossa interioridade. O protestante, religião dos que têm os olhos fechados, olha para si como um corpo no mundo que funciona para devoção do seu Deus vivo, porque como sacerdote universal, ele próprio é o templo e é o altar de Deus. Sendo assim, o corpo dele não pertence a ele mesmo, por isso não é outdoor de nossas imaginações, mas é outdoor do que Deus pode fazer com a vida humana. De forma que o mundo vê e glorifica a Deus por aquilo que vê em nós. E tem uma questão que eu não queria envolver, mas vou envolver. Ética e cultural, porque hoje se vê uma tendência muito grande das pessoas se tatuarem. É gente com tudo no mundo, né? Outro dia uma aluna minha me mostrou, queria fazer um urso pegando a mão toda até aqui. Aí eu disse, olha, lembre-se de uma coisa, a mão envelhece e você pode fazer plástica de tudo, mas olhe para a mão e denuncie a sua idade. Daqui a pouco esse urso vai ficar meio desussado, né? Entenda, nada contra e nada a favor, mas entenda uma coisa, o seu corpo, numa visão protestante, é propriedade de Deus, em que traz as marcas de Cristo, e a visibilidade dele será sempre para forjar na mente do outro essas marcas de Cristo e esse caráter de Jesus. De tal forma que ele não pode ser tocado ou ferido por outro ou por você mesmo. Porque o selo dele, só o Senhor pode colocar. Porque na idade sempre existe uma crise do corpo. Idade Média, as pessoas faziam o corpo padecer para liberar a alma. E hoje as pessoas fazem a alma padecer para liberar o corpo. Não é assim? E todo mundo fica imaginando o que fazer com o corpo. O protestante encontrou a resposta. Na minha dimensão, na dimensão espiritual, da minha interioridade, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, lugar da prática da devoção. Toda célula do meu corpo é expressão da minha devoção e das práticas devocionais. Oração, jejum, leitura da Bíblia, louvor, práticas de espiritualidade. Não tenho direito de tocar no meu corpo, macular o corpo, por isso que atentar contra a vida se torna uma grande agressão, porque eu estou destruindo
o templo do Deus vivo. E a Bíblia diz que, e ai daquele que destruiu o templo. Na sua interioridade, você é templo. O protestante é um corpo no mundo, mas não é corpo qualquer. É um corpo que se torna depósito de um legado, de uma profissão de fé, de uma ética e de um desejo de um novo mundo. Isso é protestante. É um corpo que é preenchido com um legado. Eu ando com a mente, a devoção e o pensamento de Calvino, de Lutero, daqueles homens que morreram e padeceram, do apóstolo Paulo, dos profetas. Eu estou cheio e planificado de tudo isso. Eu sou esse corpo que traz um legado. E representa o legado. E o que mais? De um legado e de uma profissão de fé. Foi no corpo e pelo corpo que eu fiz a minha profissão de fé para o mundo. Publiquei para o mundo. Na hora do batismo. E agora o meu corpo traz essa marca da profissão de fé. E se assume como corpo, como profissão de fé. Quem olha para mim, tem que encontrar uma profissão de fé. Porque recebi nele o batismo. De uma ética, que é a prática cristã no mundo. Prática protestante. E de um desejo de um novo mundo. Qual mundo eu quero? O mundo que é o reino de Deus. Então, o meu corpo já se posiciona e já vive a dimensão do que eu quero. Até na escola dominical eu já expliquei essa diferença entre profecia e escatologia. Profecia. Mudo hoje para que o amanhã seja melhor. Escatologia. Como eu sei que eu hoje vai ser melhor, porque vai ser assim, eu já começo a viver hoje. Aquele ontem, o amanhã, que eu sei como é. O amanhã vai ser. O amanhã são vidas totalmente entregues para Jesus, porque Ele vai voltar, e aí tudo será Jesus. É assim? Então já vou viver Jesus totalmente hoje, e já antecipa o futuro. Isso é escatologia. Visualizar o futuro e já viver hoje. Por que esperar? É só amanhã? Se a prática do amanhã, eu já vivencio hoje. Escatologia. Profecia, mudo hoje para mudar o futuro. Escatologia, o que eu sei que está lá, já vivo hoje. Para que esperar? Hoje eu já vivo. Então, na minha interioridade, eu vivo a minha ética. E um desejo de novo mundo. O protestantismo assume um corpo ética, de caráter extremamente condicionado à questão da relação do corpo com a ação do Espírito Santo. Minha prática no corpo é a prática do Espírito Santo na minha vida. Por isso que existem frutos do Espírito Santo. Por isso que somos cheios do Espírito Santo. Por isso que somos templo do Espírito Santo. Respiramos e transpiramos a dinâmica do Espírito Santo no corpo. Essa atitude de interiorização, olhar para dentro e força testemunhadora para fora, faz com que o protestantismo seja primeiramente uma condição de individualidade marcante. É o indivíduo que pode sobreviver em sua fé e prática, mesmo em ambientes totalmente opostos. Protestante é aquele indivíduo marcante. E ele pode sobreviver e bem
em ambientes opostos, porque ele é marcante. Ele chega e ele transforma. Ele chega e impõe. Ele chega, por quê? Qual outra pessoa tem uma interioridade capaz de transformar o ambiente? Somente o protestante. Por isso que protestante não é tímido, porque ele é marcante. Tímido é aquele que chega na festa, chega na porta, dá uma olhada e diz: será que todo mundo está olhando para mim? O não tímido chega na porta e olha para todo mundo. Mapeia todo mundo. Mapeia o ambiente. Se localiza na entrada. O tímido não. O que está pensando da minha roupa? Será que todo mundo está de olho em mim? Aí começa a se encolher. Porque não tem uma interioridade trabalhada de forma a ser marcante. Protestante é aquele que tem uma profissão de fé no corpo, tem um legado, tem uma ética, e ele se torna marcante, e na oposição, no ambiente opositor, ele se supera e vence, por causa que é um indivíduo marcante. Devido à sua interioridade filosófica e sua identidade espiritual. Segundo, protestantismo é um movimento da mente. O protestantismo, o intelecto torna-se instrumento que destrói todo o aparato das ilusões, das crendices, dos dogmas domesticadores da fé. Protestante é aquele que já não acredita em fada, já não acredita que vestir no branco no final do ano vai trazer sorte, já não acredita em ídolos, em imagens de escultura, já não acredita na sorte, já não acredita, ele não acredita, só acredita em Deus. Isso é protestantismo. Tudo passa pela sua razão, pela sua intelectualidade. Desfez todas as práticas de crendices, de dogmas domesticadores da fé. Ele tem a liberdade em Cristo. É aquele que é cético de todas as coisas, mas crente no Senhor. Protestante. Ri das crendices. Uma vez eu ia na rua com um colega, tinha um prato lá, eu digo: que negócio desse prato aqui na rua? Rapaz, você tocou num prato, isso é uma macumba. Eu digo: eu comi até o frango se tivesse aqui. Sou protestante. Anulei toda crendice, todo dogma que domesticava a minha fé. Sou protestante. Fico rindo da sorte, tenho Jesus. No final do ano uso preto. Porque gosto de preto. Né? Poderia gostar de azul. É marca do protestantismo. É o sobretudo. Menos do que isso não é protestante. Não se pode imaginar o protestantismo ser uma atitude de intelectualidade. Primeiro porque ele é totalmente dependente de leitura. E se você lê, você se informa. Crente é a religião do livro. Se tem leitura, como você não vai ser intelectual? E mais, segundo, porque o protestantismo, ao fazer a leitura, encontra-se diante da necessidade de interpretar, não é só ler, você sempre tem que interpretar e falar do outro e da razão da sua fé. Protestante é aquele que sempre tem uma opinião. Percebeu já isso? Vai conversar com protestantes e eles: eu já entendo assim. Ou homem para ter opinião, ou homem opinioso, ou mulher opiniosa, não é? Isso é protestantismo. É você. Sendo um movimento da mente, o protestantismo vê-se como parte do esforço para pensar o mundo e compreendê-lo como criação de Deus. Eu olho para a engrenagem da criação e digo: meu Deus, Deus existe mesmo. Incrível.
Ora, a Lua parece um queijo, porque escaneia tudo, atraindo os meteoros e o meteorito para ela, e a vida continua. Para além de Plutão, aqui existe uma bolha que o Sol forma, que as radiações poderiam entrar 4 vezes mais, não entra por causa dessa bolha. E aí, vida na Terra. Aí eu olho para tudo isso, de, sabe uma coisa? A minha mente só pensa numa coisa. Só Deus é o meu Criador. A intelectualidade do protestante sempre está voltada para afirmar a criação de Deus. E é incrível, porque os nossos jovens estão entrando na faculdade, no primeiro semestre, pega a introdução à filosofia, daqui a pouco sai de lá dizendo, será que Deus existe? Eu lembro que tinha um professor que ele... Primeiras aulas começou, não? Ora, eu não tenho nada a ver com religião, mas eu não acredito que Jesus existiu, porque tem biografia dele, não tem biografia, ele não deixou nada escrito, os escritos foram por outro, e eu ouvindo, né? Daqui a pouco sim, você é o Lucas, professor, também eu não acredito que Platão existiu. Como? Sim, ele também não tem biografia, só os escritos dele, que a gente tem o mais antigo é do século 1000 depois de Cristo, e Sócrates também não, Alexandre pior ainda. Vamos ver outros aqui, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se Jesus não existe para você, esses homens também para mim não existe ninguém, ponto final. Aí a partir daí o resto das aulas, sempre que ele falava uma coisa, né, Lucas? E ele nem sabia. Protestante gosta de ser diferente nos lugares. Ser único. Hoje não. O jovem protestante começa a se... Não, lembre-se, é quando você é único, que você é marcante. Você é protestante. E lembre-se, você tem um argumento. Você tem intelectualidade. E não uma mente para ser domesticada. Para ser papagaio da pseudociência. Ora, vem uma pessoa me ensinar que nunca colocou o olho no microscópio atômico, que nunca viu nenhuma célula, e vem dar uma de doutor em ciência. Aí, os nossos jovens estão entrando na faculdade, caducando, na caduquice dos caducados. Aí sai, será que Deus existe, né? Blá, 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 será que Deus existe? Isso não é intelectualidade. Isso é tirar a mente, o cérebro da cabeça. Porque protestantismo sabe muito bem onde está o cérebro. E sabe muito bem para que serve intelectualidade. Para dizer, Deus criou todas as coisas. Só não vê quem é. Não, cego também vê, né? Quem não tem nem... Vamos para frente. Já que a gente tem até 2 horas, né? A mente protestante encontra-se a serviço da evangelização e da própria evolução do pensamento humano, ou seja, ciência. Não somos contra a ciência, pelo contrário. O protestantismo contribuiu formidavelmente pela ciência. E a ciência é ciência porque nós estamos aqui. Agora, ao mesmo tempo que eu faço ciência, eu tenho que evangelizar. Que eu evangelizo, eu faço ciência. Uma coisa não pode andar sem a outra. A ciência que o protestantismo entende é para glorificar a Deus e ajudar na evolução humana,
não como evolucionismo ou social, não, a evolução humana na compreensão de que é compreendendo-se como criatura dependente do seu Criador que podemos ser no mundo. Sem essa condição, está tudo perdido. Terceiro, protestantismo é um jato de consciência. Eu lembro que um dia, eu tinha 16 anos, fui para um culto. Convidado do meu colega, que os pais eram recém-protestantes. No culto eu ouvi a voz do Evangelho. Já se fez, eu vi aqui. Passei o outro dia, tudo com ele na cabeça. Você sabe, aquele negócio. Santa Paz, eu sabia isso. Mas cheguei em casa, depois do culto, disse para minha mãe: mãe, sou crente. Isso na década de 80 era um absurdo. O único na família, meu filho, que é isso? Vou falar com seu tio para levar para a missa. O culto católico. Não, mãe, sou crente. Aí, isso era um sábado. No domingo, eu estava dormindo quando eu vi alguém batendo no meu pé, né? Olhei: mãe, levanta. Seu tio está esperando você para ir para a missa. Mãe, eu não vou para a missa, eu sou crente. E eu não sabia nem o que era crente, viu? Então, ela disse: deixa essa história de lado. Ele falou com ele e foi embora. Aí, estava começando o crisma. Então, ela fez a matrícula no crisma. Vocês sabem o que é isso, né? Então, ela disse: fiz a matrícula só no crisma. Mãe, eu sou crente, mãe. E eu não tinha voltado mais a culto, não. Mas o negócio... Não, você vai. Você vai, assista às aulas e você define o que você é. Mas ela vai e conversa lá com a catequista, né? Quando eu cheguei na porta, já estavam os colegas sentados, tudo conhecido. Chego na porta, a catequista já grita. E assim mesmo: decida o que você quer ser, da Santa Madre Igreja ou protestante. Eu simplesmente, para casa. Não sabia o que era Santa Madre Igreja e nem sabia o que era protestante. Só sabia que eu era protestante. Cheguei em casa, minha mãe perguntou: meu filho, o que foi que aconteceu? Não teve? Teve. Questão que eu cheguei na porta, fulana, que era Maria, a dona Maria mandou eu escolher a Santa Madre Igreja ou protestantismo. E eu escolhi, eu sou protestante. Aí começou a... Protestante, olha lá, olha aqui, é um jato de consciência, que se chama, o quê? Conversão. É isso que dá na cabeça da pessoa, que a pessoa se encontra existencialmente. Ele não era, agora é. Parece que agora tudo tem sentido para ele. Lutero disse, quando está para decidir, ele diz: eu não posso ir contra a minha consciência. Ponto final. E o mundo todo estava contra ele. Quando ele sai, ele diz para o colega: sobrevivi. Não posso. Acontece algo na nossa mente que a gente não consegue ser outra coisa senão protestante no mundo, cristão no mundo, seguir Jesus no mundo. Tendo esse jato de consciência, nós temos algum significado prático. Primeiro é que o protestante se torna alguém que se sente agraciado. Ele é o amado de Deus no mundo. Ele tem consciência disso. Ele pode não ser amado pela esposa, pelo filho, não, ele recebeu graça. E isso aí é típico do protestante. Ele tem graça de Deus, ele recebeu graça de Deus. Deus ama sua pessoa. Talvez seja por isso que o protestante consegue superar muitos obstáculos, crise, dor, decepções, porque com amor você vence. E você suporta, mas sem amor... Mas ele é aquele que se sustenta no mundo a partir da consciência como agraciado. Como quem é amado no mundo. Se você se sente amado do mundo e é amado do mundo e acredita nisso, você está bem.
Outra questão prática, o protestante é um indivíduo que se sabe eleito. As pessoas, eu não sei porque não entendem a questão da predestinação, mas é muito simples. Primeiro porque olha para o outro perdido, devia olhar para os achados, né? Mas, olha, quando eu digo eu fui predestinado por Deus, escolhido, significa que Deus, antes da criação do mundo, simplesmente olhou para mim e disse, eu vou amar você e ponto final. E não depende de você se você é bonito, se é feio, se é bom ou mal. Eu gostei de você e acabou a conversa. E a partir daí, o olho dele está mirando em mim 24 horas e ponto. Agora imagine um Deus bom, amoroso, sábio, justo, me amando 24 horas porque Ele quer me amar. Isso é predestinação. Você é destinado para ser alvo do amor de Deus, para a vida toda, para a eternidade toda. Você não quer isso? Não quer isso? Quer saber? Eu quero. Que você não queira. É para mim, para mim, para mim, né? Tinha um canto bem egoísta, né? Nisso aí eu sou egoísta. Quero sim ser predestinado por Deus, olhar. Sabe por quê? Porque eu não vou para o inferno porque eu fui predestinado, eu vou por causa do meu pecado. E não terá no céu, no inferno, nenhum justo, porque não foi predestinado. Só terá lá pecadores, ponto final. Agora tem uma coisa, no céu só entra aquele que Deus olhou e disse, é com você mesmo. Mas Senhor, logo eu não, é você mesmo. Mas por que eu? Não tem porquê. Não tem porquê. Ah, mas eu sou branco, feio, pecador, ingrato. Homem, para de falar, por favor. Não, tem aquelas pessoas que você diz, para de falar. Só aceita. Você dá um presente. Ah, mas eu... Aceita, homem, por favor. Não para de falar, senão eu desisto. Não, Deus não desiste, né? Graças a Deus. Então você é o eleito. Outra questão... o protestante é um indivíduo que se considera como alguém com uma missão. O protestante acorda e dorme sabendo que ele tem uma missão. Viver Jesus nesse mundo. Isso para ele é a motivação, é a alegria, é o máximo. Ele vive Jesus na dor, no sofrimento, na lágrima, no trabalho, na alegria. Ele está lá cantando parabéns para você, do netinho, dizendo... Essa é a minha missão, cantar parabéns para você, para o meu netinho, para louvar ao Cristo da minha vida. As pessoas estão desesperadas no mundo, se suicidando porque não tem uma missão de ser no mundo. Elas não conseguem responder a pergunta, por quê? Afinal, por que eu existo? O protestante é aquele que já tem a resposta. Eu nasci para ter Jesus nesse mundo, foi para isso que eu existi, e vou morrer tendo Jesus nesse mundo, e vou ressuscitar para ter Jesus no outro mundo. Ele é protestante, tem uma missão, e Jesus está dizendo, vamos logo para a glória, e ele disse como Paulo, ainda não, ainda tem mais coisa para me fazer aqui, ainda tem, tantos para eu falar de Jesus, ainda tem muito que viver com Jesus. Foi assim, Paulo disse assim, olha, eu sei que lá é melhor, mas tinha muito o que fazer com Jesus nessa vida, e por que é que você quer desistir? Aí, já. Então não tem missão, porque tendo missão, é Deus chamando para o céu e você dizendo, calma Senhor, eu ainda tenho uma missão aqui para cumprir, para a tua glória e para o teu louvor. Protestante é um indivíduo que assume sua individualidade. Não se deixa ir pelo grupinho, pela multidão. Ele tem uma individualidade. É protestante. Uma estima, uma identidade, uma postura, uma ética. Ele está em comunhão, mas ele não se confunde com a comunhão. Ele é único nesse mundo. Ele é protestante. Ah, todo mundo está indo. Sim. Eu lembro que na faculdade a gente saía, aí eu ia para um lado, o grupinho para o outro. Aí alguém dizia, não vai não? Eu digo, vou para casa. Aí um dia eu aceitei. Não vai não? Eu digo, vou.
vocês pagam o refrigerante para mim? Ah, refrigerante no nosso meio. Eu digo, então estou indo para casa. Simples. Eu tinha minha individualidade, protestante, minha identidade, meu caráter, minha postura, única. O protestante é aquele que adora ser diferente. Quando ele confunde com todo mundo, é farinha no mesmo saco, ele fica triste. Quando ele diz, não vai não, vou nada. Eu até ia, mas agora que você perguntou, eu já não vou, para ir por outro caminho, para o outro lado, para outro modelo. Sou protestante. Protestante é um indivíduo que se vê como parte de uma comunidade. Protestante sem igreja não é protestante. Cristão sem igreja, por quê? Porque Jesus morreu pela sua igreja. Não foi pelo um indivíduo. Jesus saiu morrendo por um. Não. Jesus morreu pela comunidade dos eleitos. E todo cristão protestante tem essa necessidade de estar na igreja. A luta de Lutero, de Calvino, o que foi? Não foi para recuperar a igreja, foi para recuperar o indivíduo? Não, eu vou convencer ela aqui. Não, foi para recuperar a igreja. Recuperar para quê? Para ninguém fazer parte? Para ninguém estar junto? Para ninguém estar em comunhão? Para ninguém funcionar como um corpo para a glória de Deus? Tanto esforço para o abandono? Jamais. Isso não é espírito do protestantismo. Protestante é aquele que... protestante é um negócio inusitado. Ele é católico, o culto católico principal é 6 horas da manhã. Conheci muito. 6 horas da manhã eu estava na missa. Torna-se protestante. Culto 9 horas. E ele não acorda... Não sei não, esse culto é nessa hora. Como? Vocês levantavam 6 horas para a missa... E 9 horas não levanta mais? Manhoso agora. É inusitado demais, né? Por isso é protestante. Protestantismo é uma resposta à indagação, tocou não. A indagação inquieta do homem a respeito de sua relação, de suas relações com Deus. É uma resposta. Atente ao fato da definição, qualificar como resposta. Isso sugere que havia uma pergunta. E mais, que essa pergunta não apenas tem resposta do protestantismo, porque o protestantismo se torna a resposta. Ora, no tempo de Lutero, qual era a pergunta? Por que surge o protestantismo? E por que existiu o protesto? A pergunta era, será que não existe um Deus gracioso? De forma a não ser somente justiceiro, que vive procurando o pecador para puni-lo? Será que não existe? Lutero foi para o mosteiro, quase morre de tanto flagelo, de obras e de penitência, procurando um Deus que fosse gracioso. O protestantismo surge da resposta, existe sim um Deus gracioso, porque esse Deus gracioso é o Deus que em Cristo Jesus salva através da fé. Desde então, o protestantismo não é uma pergunta, mas é uma resposta. A existência protestante é a resposta à inquietação do ser humano quanto à pergunta: existe um Deus bom e gracioso? Se você existe, se você é protestante, quando eu olho para você, você está dizendo, sim, Deus é bondoso e gracioso. Eu sou exemplo disso. Isso é protestantismo, ser a resposta de que existe um Deus bom e gracioso. A inquietação humana em relação a Deus encontra a sua resposta no protestantismo. Ande no mundo
como resposta, não como pergunta, porque tem uma turma agora que é de protestante, pseudo-protestante, que só tem muita pergunta e nenhuma resposta. Como? Você, na sua identidade, é a resposta. Ah, pastor, você é a resposta. Você, só em existir, você já diz tudo. Deus é bom e gracioso. Viva somente pela bondade e pela essa graça de Deus e vá ser feliz. Chega de inquietações, porque o protestantismo anula as inquietações. Sua inquietação, para que tanto? Para de fazer pergunta, aceite a resposta. Viva o Deus amoroso e gracioso e seja feliz. Eu vejo muita gente perturbada hoje, no WhatsApp chega de coisa aí, meu Deus, como pode isso no mundo? Meu Deus, como não sei o quê, né, assim, vamos lutar, vamos fazer. Por favor, não atormente sua alma. Pare de inquietação. Viva como resposta de Deus nesse mundo. Que sua vida seja a resposta. Existe um Deus bondoso e gracioso. Com essa miséria, seria pior se Ele não fosse bondoso e gracioso. Tire a inquietação. Viva a graça de Deus. E, finalmente, protestantismo é uma atitude de pensamento e de vida no seio do cristianismo que se pretende fiel ao Evangelho. Somos cristãos. Mesmo que exista cristianismos meio complicado, nós somos cristãos que quer ser fiel ao Evangelho. Somos essa luta para que o Evangelho continue Evangelho. Cristo continue Salvador, único e pessoal. E a palavra continue sendo palavra de Deus, autoridade máxima na nossa regra e prática. E Deus soberano em todas as coisas, de tal forma que eu sempre digo, amém Deus, amém Deus. Se existem seitas e heresias dentro do cristianismo, nós temos que ser o fermento na massa, sempre proclamando o Evangelho na sua simplicidade e no poder do Espírito Santo. E a massa da religião cristã vai ter que se transformar numa boa obra de Deus, porque existe protestante no mundo. Nessa nossa postura, nós temos que lidar com misericórdia, para que nenhum cristão caia na arena desse mundo devido à fé em Jesus Cristo, sem nossa ajuda, presença e oração. Protestante é misericordioso. Onde tem um crente no Senhor Jesus, ele tem que ajudar, tem que estar junto e tem que dizer, você faz parte do meu batalhão, é comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, tem que ter discernimento para quando se levantar no seio do cristianismo os falsos profetas e os espíritos enganadores, ele possa denunciar que ali está obra do anticristo e não a obra do Senhor Jesus. Amém? Você é protestante? Entendeu? Tá bom para ser protestante assim? Só repetindo aqui no final, o que é o protestantismo? Vamos fazer a leitura? Está aí? É o último slide. Para não esquecer. E aí você vai colocar grudado lá na sua geladeira. Sempre que você visita muita geladeira, né? Então, quando for. Protestante é o quê? Uma.
somos tudo isso. Somos protestantes, graças a Deus. Isso significa cristão apostólico. Tudo que os apóstolos ensinou, nós. Tudo que é de Jesus, nós somos protestantes. E no dia 29, estaremos na arena louvando a Deus porque nós somos protestantes, graças a Ele, né? Com tudo isso, mente, consciência, liberdade. Deus te abençoe. Dê para você um domingo protestante, né? Dê você um domingo protestante, para uma família protestante, né? E foi bom estar com vocês, e é bom estar na companhia de protestantes, né? De irmãos e irmãs que adoram a Deus e servem conosco todo dia. Vamos orar. Meu Senhor, eu te dou graças, porque temos Jesus como Senhor e Salvador. E peço-te que, em tudo, o Senhor nos conduza vitoriosamente na nossa vocação e missão de sermos crentes na pessoa de Jesus nesse mundo. Quando saímos à procura da pergunta, o que é o protestantismo? Encontramos, Deus, em resumo, que Ele não é outra coisa senão viver Tua graça nesse mundo, através da pessoa de Cristo Jesus, de forma que o crente no Teu nome, na sua individualidade e como comunidade, assume o Evangelho para glorificar o mundo, para glorificar a Ti no mundo, em tudo que faz, é e crê. Nos ajuda, Deus, nessa nossa missão, e nos abençoa com providência, com graça e com comunhão. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E continue firme.